Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre integral de linha. Eu decidi gravar essa aula porque eu quero. É um conteúdo bastante denso e porque eu quero dar vários exemplos, fazer vários exemplos, então eu preciso garantir que eu vou conseguir fazer tudo isso nessa aula que foi planejada. Então, ou por isso da gravação dessa aula, e porque eu vou ficar transitando entre apresentação, Octave, GeoGebra, e aí eu posso editar isso e fazer com que fique um pouco menor para vocês. Os conteúdos disso aqui estão no capítulo 9 do livro Cálculo B, e espera-se que ao final dessa aula vocês consigam calcular uma integral de linha sobre um campo escalar e sobre um campo vetorial. Esses são os nossos objetivos de hoje, que vocês entendam pelo menos duas aplicações, uma de cada uma dessas integrais, uma integral de linha do campo escalar e outra integral de linha do campo vetorial. Vamos lá então. Antes de eu falar sobre isso que é ou que é uma integral de linha, eu quero fazer uma revisão rápida sobre integral definida, que vocês já sabem calcular, e fazer uma analogia com essa integral definida para definir o que é uma integral de linha. Então, vocês devem lembrar que a integral definida de uma função, ela dá para a gente exatamente qual é a área abaixo dessa função quando essa função está definida entre dois valores. Então, imaginem que eu tenho uma função qualquer aqui, e essa função eu vou calcular, essa função é uma função f de x, e eu vou calcular a integral dessa função com os meus valores variando até a e b dessa função dx. Vocês devem lembrar que essa integral ela vai dar, como eu já falei para vocês, ela vai dar essa área abaixo dessa curva aqui. E a ideia para a gente calcular a área abaixo dessa curva, ela vem do seguinte, ela vem esse de eu dividir esse intervalo que eu tenho A e B em vários intervalos menores, em intervalos muito pequenos, né? E a ideia inicial que parte para a definição de integral definida é que eu calculo o valor da função em vários desses pontos, nesse ponto aqui, calculo o valor da função nesse ponto e multiplico pelo tamanho desse intervalo. Depois eu calculo o valor da função nesse ponto, multiplico pelo tamanho desse intervalo, calculo o valor desse ponto, multiplico por esse intervalo. E faço isso muitas vezes, né? Porque a intenção aqui é que a gente faça esse número de intervalos tender ao infinito, para que essas partições que eu tenha, elas sejam muito pequenininhas. E com isso, a gente pode fazer, para a gente calcular isso, basicamente a gente vai calcular essa integral aqui que a gente sabe calcular manualmente, né? Então, basicamente, essa integral aqui, ou essa expressão, a gente pode interpretar ela como sendo o valor da função calculado em muitos pontos que vão de A até B, e isso tudo é multiplicado pelos meus valores pelos meus valores do tamanho do meu intervalo que eu estou pegando, né? E se a gente for pensar que essa integral ela representa uma soma dessas multiplicações, né? Então, isso que eu tenho aqui, esse f de x, ele vai representar, é como se fosse todas as somas dos valores das funções nos infinitos pontos, e esse dx aqui, ou a soma de todos esses valores dx que eu tenho aqui, eles vão dar exatamente o tamanho de todo esse intervalo que vai de A até B. Então, é assim que a gente calcula integral definida, e essa integral definida ela dá uma área para a gente. Agora, eu vou mostrar para vocês um outro tipo de área que eu quero calcular, e essa área que eu quero calcular, ela vai me ajudar a definir o que é a integral de linha de um campo escalar. Para ser fácil de desenhar, imaginem que nós estejamos no plano XY
E esse plano XY eu vou desenhar ele dessa forma aqui. E sobre esse plano XY, eu tenho nele uma curva. E essa curva é uma curva que começa em A e vai até B. Eu vou chamar essa curva de curva R. E eu também vou imaginar que essa curva R, a gente conheça a parametrização dessa curva, ou seja, a função paramétrica que gera essa curva. Então, nós sabemos que essa função ela pode ser escrita como uma R de t, e essa R de t ela vai ter duas componentes, né? Um x de t e um y de t, ou um x de t que multiplica i mais um y de t que multiplica j. Vamos imaginar que é uma curva qualquer parametrizada. Agora, vamos imaginar que aqui na nossa terceira dimensão, no nosso eixo z, a gente tem aqui uma curva que eu vou fazer de uma cor diferente. E eu estou me esforçando para fazer esses desenhos aqui, não sei se eles vão ficar bons. Vamos imaginar que a gente tem essa curva aqui. E que essa curva aqui ela é uma f de xy, ou seja, cada um desses pontos que estão aqui, eles estão relacionados a um valor de x e de y, e eu não coloquei ali embaixo, né? Mas eu coloquei esse daqui para ser o meu eixo y. E aí, essa coisa que eu estou chamando de integral de linha, ela vai me ajudar a calcular uma área muito específica, que é a área que vai ser delimitada pelo seguinte: uma área de quando eu estou calculando o valor dessa minha função. Então, basicamente, o que eu quero calcular agora é calcular a área dessa cortina que se formou. Fazendo uma analogia com a ideia que nós tínhamos anteriormente, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um ponto qualquer aqui dessa minha curva, né? E calcular qual é o valor dessa função aqui quando eu estou trabalhando nesse ponto que está aqui. Então, nesse ponto aqui, eu tenho esse valor aqui para a função. Então, eu considero que a minha função, que a minha altura da minha função é dada pelo valor da função nesse ponto, que vai ser essa altura aqui, e eu multiplico isso por um pequeno intervalinho que tem aqui para conseguir determinar qual é a área desse pequeno retângulo que está aqui, ou uma aproximação para esse pequeno retângulo que está aqui. E aí eu divido toda essa minha função aqui que eu tenho, todo esse meu caminho em outros pequenos intervalos, calculo o valor da função em todos esses pequenos intervalos, né? E faço essas multiplicações, né? O tamanho do meu intervalo aqui multiplicado pelo valor da minha função. O tamanho desse intervalo aqui, eu vou chamar ele de ds. ds para indicar que é um intervalo muito pequenininho e esse s ele está representando um comprimento aí muito pequeno, uma diferença muito pequena nessa curva aí. Então, o que eu teria que fazer para calcular essa área aí, vejam que eu preciso calcular os valores da minha função xy, todos os valores da minha função xy, e multiplicar eles por todos os meus intervalos ds e somar isso com os meus limites de integração. Esses limites de integração eles precisam ir de A até B. Só que eles precisam ir de A até B passando por um caminho que eu vou chamar de um caminho C, que é esse caminho que está dado aí. Então, isso que a gente está falando aqui, ou essa integral que eu estou fazendo aqui, ou isso aqui, representa a integral que vai fazer eu encontrar essa área dessa cortininha que está aí. Só que percebam que o que eu tenho aqui é uma integral onde eu não tenho um limite de integração definido,
Aqui eu tenho uma função de xy e aqui eu tenho um ds, né, que não faz muito sentido para a gente. Então, é claro que a gente precisa ter essa ideia do que representa essa integral, mas a gente também precisa saber como calcular essa integral. Para calcular essa integral, a primeira coisa que eu falei para vocês e que a gente vai utilizar como ideia para isso aqui é o seguinte: eu preciso calcular o valor dessa função em diferentes pontos. E todos esses pontos, eles são pontos que estão sobre essa curva r de t. Então, para eu calcular o valor dessa função num ponto qualquer, eu vou ter que calcular o valor da minha função no ponto x de t, y de t. Esse valor da minha função, eu preciso multiplicar por esse ds, que é o tamanho desse intervalo que eu estou dizendo que vai entre um número e outro, aí, ou esses pequenos intervalos, essas partições que eu fiz aí na minha curva. Se a gente fizer uma analogia com o que nós tínhamos lá na integral de uma variável, esse dx aqui, a soma de todos esses dx, ou a soma de todos esses pequenas diferenças no eixo x, elas vão representar para a gente exatamente o comprimento que vai do ponto A até o ponto B dessa função. E esse valor ds, ou a soma de todos esses valores ds que eu tenho aqui, elas vão representar para a gente exatamente o comprimento da minha curva indo do ponto A até o ponto B. Então, esse ds aqui, a gente vai substituir isso aqui exatamente pelo comprimento dessa curva. O comprimento dessa curva, a gente conseguiu, a gente já fez ele, ou a gente já analisou ele nas aulas anteriores. A gente viu que para calcular isso, nós precisamos fazer a raiz quadrada do meu x' de t ao quadrado mais o meu y' de t ao quadrado. E aí percebam que agora eu tenho essa função aqui que era de xy, ela vai virar uma função de t. Isso aqui também vai virar uma função de t e eu vou integrar isso aqui com relação a t, indo de A até B, né? Eu vou multiplicar todos esses valores eu vou multiplicar esse tamanho desse intervalo pelos valores da minha função calculados em todos os pontos desse arco, né? Então, essa parte que eu tenho aqui dessa integral, ela vai representar para mim o valor da função em todos esses pontos aqui, né? Indo da minha curva até esses pontos, vai representar a altura que a gente tem. Então, essa parte aqui vai representar o comprimento que a gente tem dessa curva que está ali no plano, que está me ajudando a delimitar essa área que eu quero calcular. E aí, como isso aqui está tudo escrito com relação a t, eu integro isso aqui com os meus valores de t, começando em A e indo até B. E dessa forma, a gente consegue calcular qual é essa área que está sendo formada aí. Então, a integral de linha de um campo escalar, ela sempre vai ser uma integral que vai estar sobre um caminho, e esse caminho é uma função paramétrica, uma função escrita desta forma aqui. Essa função que eu tenho, esse valor que eu tenho aqui, esse f de xy, representam as alturas que eu tenho, e esse ds representa as somas, todas as somas desses ds, né, representam o comprimento de todo esse meu arco que está delimitando essa minha região de integração. E além disso, então, essa integral de linha que é representada dessa forma, a gente pode escrever ela como sendo a integral sobre um caminho C da minha função avaliada em todos os pontos do r de t, que representa essa parametrização da curva, multiplicado pelo comprimento do arco, e o comprimento do arco nós sabemos que ele é o r' de t em módulo, né? Integrado com relação a t. E aí, isso que a gente colocou aqui, então, é outra forma mais simplificada de a gente representar isso daqui. E essa definição de integral, ou esse cálculo que a gente está fazendo aqui, ele também vale para outras dimensões maiores do que 2.
Para a gente ver um exemplo disso, isso está sendo explicado aqui, né? Então, a integral de linha sobre um caminho C de uma f de x, y, z ds é a integral desse caminho que eu parametrizei ele no espaço indo de um ponto inicial até um ponto final, da função avaliada em todos os pontos do meu caminho, multiplicado pelo módulo da derivada do meu caminho e integrado com relação a t. Vamos fazer um exemplo disso aí, então. Digamos que eu queira calcular a integral de linha sobre um caminho C da função xy, onde C é o setor de circunferência de raio 1 do primeiro quadrante. O setor de circunferência de raio 1 do primeiro quadrante é esse setorzinho que está aqui e é essa pequena curva aqui. Então, isso aqui indica para a gente qual é o nosso caminho de integração. Esse caminho de integração, como a gente viu anteriormente, ele precisa estar escrito de forma paramétrica. Então, eu vou escrever esse caminho como sendo uma r de t, e como isso aqui é uma circunferência, a gente sabe que essa circunferência ela pode ser escrita da seguinte forma, né? Que o meu x de t ele é igual a seno de t e o meu y, ou melhor, o meu x de t ele é igual a cosseno de t, que o meu y de t ele é igual a seno de t. E como isso aqui está apenas no primeiro quadrante, esses valores de t eles variam de 0 até π sobre 2. Esse daqui é o meu caminho de integração. E eu quero calcular qual é a integral de linha da função xy. Eu vou mostrar para a gente qual é essa área que a gente está calculando utilizando o GeoGebra. Então, aqui no GeoGebra eu vou colocar essa função paramétrica, e para colocar essa função paramétrica eu preciso posso usar essa expressão aqui, curva, entre parênteses eu coloco a primeira expressão que eu tenho, que é cosseno de t, vírgula, a segunda expressão que eu tenho, que é seno de t, a variável que eu estou trabalhando, que é t, o meu valor inicial desse t, que é 0, e o meu valor final, que é π sobre 2. E aí, está aqui então o meu caminho de integração. E eu vou escrever aqui uma função z, ou uma f de xy, que é x vezes y. Opa, coloquei x vezes 8y, não era isso que eu queria. Essa função aqui, para eu visualizar essa função, eu preciso visualizar isso aqui em uma janela 3D. Então, basicamente, vou fechar essa daqui porque a gente não precisa mais dela. A gente tem aqui embaixo esse caminho de integração no primeiro quadrante, e eu quero calcular qual é uma integral de linha quando esse caminho de integração aqui ele está tocando essa minha função x² y. Para eu saber qual é isso aí, eu só vou criar um cilindro aqui, que é o cilindro x² mais y² igual a 1, que é um cilindro que vai estar ali em cima desse meu caminho de integração. Vou dar um zoom aqui. Não importa qual é esse cilindro aqui, mas eu estou usando esse cilindro porque ele vai dar exatamente, vou trocar ele de cor, ele vai nos mostrar exatamente qual é a área que a gente está calculando. A gente está andando sobre esse caminho e a gente vai calcular essa areazinha que está colocada aqui, né, de todos esses pontos sendo projetados aqui na função x². Então, a gente está calculando essa areazinha que está aqui no primeiro quadrante. Para ficar mais claro isso aqui, eu não consegui fazer melhor isso no GeoGebra, então eu criei esse scriptzinho aqui no Octave para a gente visualizar qual é essa área que a gente está trabalhando. Se for de interesse de vocês, em outro momento eu explico como que eu utilizei esse script. Então aqui no primeiro quadrante a gente tem esse caminho aqui de integração,
Quando eu calculo o valor da função xy em todos esses pontos, eu obtenho essa curva que está aqui, e a gente quer calcular exatamente qual é a área dessa cortininha que está colocada aqui. E é isso que a gente vai fazer lá, então, visualmente é essa área aqui que a gente está calculando. Então, para calcular essa integral sobre um caminho C de xy ds, usando a definição que nós temos anteriormente, nós precisamos de uma integral que vai de 0 até π sobre 2, que é onde eu tenho os meus valores de t variando, da minha f de r de t, vezes o módulo de r' de t dt. Quem que é a minha f de r de t? É o valor da minha função avaliado exatamente sobre esse caminho que está escrito na forma paramétrica. Como a minha função ela é a função x vezes y, então a f de r de t, onde tem x, eu vou substituir pelo meu x da minha função, que é cosseno de t. Onde tem y, eu vou substituir por seno de t. Então, a minha f de r de t, ela vai ser seno de t vezes cosseno de t. Isso está indo de 0 até π sobre 2, multiplicado agora pelo módulo do r' de t. O módulo de r' de t são as derivadas de cada um desses termos aqui elevado ao quadrado, né? Então, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do seno é cosseno, e isso tudo integrado com relação a t. E aí, ao resolver essa integral aqui, nós vamos conseguir determinar qual é aquela área. É claro que esse valor que nós temos aqui é seno quadrado mais cosseno quadrado, isso vai dar 1, né? E raiz de 1 dá 1. Então, nós temos a integral de 0 até π sobre 2 de seno t, cosseno t, dt. Para resolver essa integral, nós podemos utilizar a substituição. E para utilizar a substituição, eu vou dizer que o meu u é igual a seno de t. Então, o meu du vai ser igual à derivada do seno, que é cosseno de t dt. Então, isso aqui vai ser a integral de... O seno eu disse que é u vezes cosseno de t, o dt é du sobre cosseno t. Simplifico isso aqui, essa integral de u du vai ser u quadrado sobre 2, né? Só que a nossa integral ela não está dada com relação a u, ela está dada com, eu disse que esse u é seno, então na verdade nós vamos ter o seno ao quadrado de t sobre 2, e esse seno agora, voltando para o que nós tínhamos lá, indo de 0 até π sobre 2. Então, nós temos aqui, aplicando esses limites de integração, o seno ao quadrado de π sobre 2 dividido por 2, menos o seno ao quadrado de 0 dividido por 2. O seno de π sobre 2 ele é 1. Se eu elevar ao quadrado, isso vai dar 1 dividido por 2, 1 meio. Seno de 0 é 0, dividido por 2, isso vai dar 0. Então, essa integral está me dando 1 meio. Ou seja, aquela área que foi colocada aqui, ela é uma área de 1 meio. E essa é a nossa primeira integral de linha sendo calculada. E percebam que com isso a gente estende, com esse procedimento, a gente estende muito a nossa capacidade de calcular áreas, né? Porque agora a gente consegue calcular muitas áreas sobre caminhos distintos e sobre funções distintas. Vamos analisar um outro exemplo agora, e esse outro exemplo, ele é um exemplo de onde a minha função que eu tenho, ela é uma função, ou o meu caminho que eu tenho é um caminho que está no R3. Esse caminho aqui, ele é uma hélice, né? A gente já viu que isso aqui é a equação de uma hélice. Então, eu já tenho qual é o meu caminho de integração.
Esse caminho de integração ele começa no ponto P e termina no ponto Q, e eu estou calculando e eu quero saber qual é a área com relação a esse campo escalar aqui. Então, nós queremos calcular a integral sobre um caminho C de x² mais y² menos z ds. Para fazer isso, nós precisamos de uma função r de t. Essa função já foi dada aí. Eu vou escrever essa função r de t de uma forma paramétrica, dessa forma aqui. Ou ainda, o meu r de t, eu posso escrever ele como sendo assim. O x de t dessa função, ele é igual a cosseno de t. O meu y de t é seno de t. E o meu z de t, ele é igual a t. Essa função, eu preciso saber de onde até onde o meu t varia. E eu sei que ela está começando no ponto 1, 0, 0 e está terminando no ponto 1, 0, 2π. Então, eu tenho que o ponto 1, 0, 0 precisa ser igual a cosseno t, seno t e t. Analisando isso aqui, a gente consegue perceber que o t ele precisa ser zero com relação ao ponto P. E se nós fizermos a mesma análise com relação ao ponto Q, nós temos 1, 0, 2π igual a cosseno, seno e t. A gente percebe que o t ele vai ter que ser igual a 2π nesse caso aqui. Então, nós temos já os nossos limites de integração t, e esses limites de integração, eles são limites que vão de 0 até 2π. Então, vamos fazer isso. Isso aqui vai ser a integral de 0 até 2π. Dessa minha função aqui, que eu vou reescrever isso aqui da minha f avaliada nos meus pontos r de t, multiplicado pelo módulo de r' de t dt. Quem que é o f de r de t nesse caso? O f de r de t nesse caso é o valor da minha função, onde o meu x, o meu y e o meu z eu vou trocar pelos x, y e z's do meu caminho, né? Então, nós vamos ter aqui cosseno ao quadrado de t, mais y ao quadrado, isso vai ser mais seno quadrado de t, menos z, ou seja, menos t. Isso tudo multiplicado agora pelo módulo de r' de t. O módulo de r' de t, nós temos que lembrar que é a derivada de cada uma dessas componentes elevada ao quadrado e somados. A derivada do cosseno é menos seno de t elevado ao quadrado. A derivada do seno ela é cosseno elevado ao quadrado. E a derivada de t é 1 elevado ao quadrado, tudo isso integrado com relação a t. Reorganizando isso aqui, para isso ficar mais fácil de a gente calcular, nós temos aqui que cosseno quadrado mais seno quadrado vai dar 1, né? Então, nós temos 1 menos t. Esse valor aqui todo vai multiplicar, coloquei entre parênteses, porque aqui eu não tinha colocado, né? Mas eu preciso colocar isso entre parênteses, que vai multiplicar. Isso aqui a gente está vendo que vai dar 1 mais 1 vezes dt. Isso que está aqui é raiz de 2. Raiz de 2 é uma constante que eu posso passar para fora dessa integral multiplicando, né? Então, nós vamos ter a integral de 0 a 2π multiplicado por raiz de 2 de 1 menos t dt. Ao fazer a integral de 1 menos t dt, nós vamos ter raiz de 2, que vai multiplicar a integral de 1 é t, menos t quadrado sobre 2. Esses valores aqui, eles estão indo de 0 até 2π. Então, como resultado disso aqui, nós vamos ter raiz de 2, que vai multiplicar 2π menos 2π ao quadrado vai ser 4π ao quadrado sobre 2.
Quando eu multiplicar, quando eu substituir o t por zero, isso vai dar zero, tudo vai dar zero, então eu não preciso mais fazer contas, né? E aí, se a gente quiser fazer uma multiplicação distributiva aqui, nós vamos ficar... Oh, não vamos fazer multiplicação distributiva, não. Nós vamos ficar com raiz de 2 vezes 2π menos 2π ao quadrado. Daria para colocar o 2π em evidência, se eu quisesse, né? Mas, de uma forma geral, então, essa é a área que é delimitada por essa hélice aqui com relação a essa função que está dada aqui. E esses dois exemplos, eles são dois exemplos, então, que mostram para a gente como calcular essa integral de um campo escalar de duas variáveis, né, e de três variáveis. A ideia é sempre a mesma. Calcular o valor da função substituindo nessa função todos os meus pontos da minha função paramétrica, né? Multiplicar isso pelo módulo da minha parametrização da minha função, e esse módulo ele é a raiz quadrada, o módulo da derivada, né? A raiz quadrada de cada uma das derivadas elevado ao quadrado, integrar isso com relação a t. E como as integrais de linha elas são bastante parecidas com as integrais definidas, então as propriedades operatórias que a gente tem são as mesmas, né? Eu já usei essas propriedades antes mesmo de enunciar elas. Se eu tenho uma constante vezes uma função, eu posso passar essa constante para fora multiplicando. Se eu tenho a soma de duas funções aqui, eu posso calcular essas integrais sendo somadas separadamente. Além disso, se eu tenho uma curva com um ponto inicial em A e um ponto terminal em B, e entre essa curva tem um ponto C, né, ou existe um ponto C que está dentro dessa curva, eu posso definir dois caminhos, né? Imaginem que eu tenho um ponto A aqui, um ponto B aqui, e aqui exista um outro ponto C, ou um ponto P qualquer, que esteja entre A e B. Para eu calcular a integral sobre todo esse caminho aqui, eu posso definir isso aqui como um primeiro caminho, indo de A até C, e isso aqui como sendo um segundo caminho, indo de C até B. E aí, com isso, eu calculo essa mesma integral sobre dois caminhos diferentes. Geralmente, a gente vai precisar utilizar essa propriedade quando a gente tem um caminho que não é suave. Por exemplo, se eu tenho um caminho que é dado por essa função aqui. Então, até aqui eu tenho uma reta, depois daqui eu tenho um outro segmento de reta. Então, se eu quero calcular essa integral de linha sobre esse caminho, eu teria que dizer que isso aqui é um primeiro caminho, esse é um segundo caminho, e aí calcular duas integrais de linhas separadas, uma para cada caminho. E além disso, se eu pegar a minha curva se eu pegar o meu caminho com o sentido contrário, essas duas integrais de linha que eu vou ter, elas vão ser exatamente a mesma integral. Então, nessa curva que eu tenho aqui, eu peguei a minha função começando nesse ponto aqui e terminando nesse ponto aqui. Se eu tivesse calculado a integral no caminho ao contrário, ou seja, começando nesse ponto e terminando nesse ponto, a gente teria exatamente o mesmo valor. E por que essa propriedade é importante? Porque nem sempre as parametrizações que a gente vai fazer para esses caminhos elas são iguais. Então, essa integral aqui, ela independe da parametrização que a gente vai fazer, porque podem existir outras parametrizações para essa circunferência, eu posso começar nesse ponto e terminar nesse ponto. Da mesma forma, essa circunferência aqui, se eu tivesse uma outra parametrização que começasse em 2π e terminasse em 0, a gente teria o mesmo valor para essa integral de linha aí. E eu acho que é um pouco óbvio isso, porque né, a gente está calculando uma área, então se eu calculo a área indo daqui até ali, tem que ser a mesma área dali até aqui. Vamos ver então a integral de linha sobre um caminho que agora é um caminho definido por partes. É esse caminho que está nessa função
tá desenhado aqui nesse plano cartesiano. Eu tenho um caminho que ele começa aqui no ponto A, vai até o ponto B, sobre uma reta. Depois, esse caminho é um arco de circunferência, indo do ponto B até o ponto C. E depois a gente vai do ponto C até o ponto A. A gente tem um fechamento para esse caminho aí. Como a gente não consegue representar todo esse caminho com uma única função suave, a gente precisa repartir esse meu caminho de integração em 3 caminhos diferentes. E para cada um desses caminhos, a gente vai precisar encontrar uma parametrização e calcular qual é a integral de linha sobre cada um desses caminhos. Então, eu vou chamar isso aqui de caminho 1, vou chamar isso aqui de caminho 2 e isso aqui de caminho 3. Na verdade, para os cálculos ficarem parecidos, eu vou dizer que esse é o caminho 1, que esse é o caminho 2 e que esse é o caminho 3. Para eu encontrar uma parametrização para o caminho 1, a gente sabe que ele é um arco de circunferência que está centrado na origem, então o meu caminho 1 ele vai ter que a sua função r de t ela pode ser dada por um x de t igual a cosseno de t, só que como o raio é 2, então nós vamos ter 2 cosseno de t. E o meu y de t ele vai ser 2 seno de t. Como eu tenho apenas 1/4 de circunferência, nesse caminho o meu t vai variar de 0 até π sobre 2, como no exemplo anterior. O meu segundo caminho, eu também preciso encontrar uma parametrização para ele. Eu vou dizer que vai ser um R2 de t. Para isso, eu preciso encontrar um x de t e um y de t. Como esse caminho que eu tenho aqui, o segundo caminho, ele é uma reta, e para eu encontrar a equação de uma reta, eu preciso de um ponto e um vetor diretor, eu vou dizer que esse caminho ele passa pelo ponto 2 e 0. Para eu determinar esse caminho, ele passa pelo ponto 0 e 2, aliás. E ele tem a direção desse vetor aqui. Eu poderia usar esse próprio vetor aqui, mas eu prefiro utilizar um vetor que me dá essa mesma direção e um vetor mais bonitinho, que é o vetor que está apontando menos uma unidade na direção do eixo y. Então, é o vetor 0, menos 1. E aí a gente sabe então que o meu x dessa função ou dessa reta, né, ele vai ser o x do ponto mais t vezes o vetor, ou seja, vai ser 0 nesse caso. E o meu y vai ser o y do ponto mais t vezes a coordenada y do vetor, ou seja, 2 menos t nesse caso aqui. E essa é uma parametrização para essa reta. Só que a gente tem que ver onde que esse t começa e onde esse t termina. Essa função ela começa no ponto 2 e 0, ou melhor, no ponto 0, 2, né? Se ela começa no ponto 0, 2, então isso aqui precisa ser igual a 0, 2. Para isso ser igual a 0, 2, a gente vai conseguir determinar por essa equação aqui que o meu t ele precisa iniciar em 0. E depois, essa função aqui, ela termina no ponto 0, 0. Jogando o t para o outro lado, a gente consegue perceber que ela vai ter que terminar quando t é igual a 2. Ou seja, quando o meu t for 0, eu vou estar no ponto, nessa função aqui, eu vou estar no ponto 0, 2, né? Fazendo a substituição aqui em cima. Quando o meu t for 2, eu vou estar no ponto 0, 0, indicando então que essa é uma parametrização para esse segmento de reta. A mesma ideia a gente precisa utilizar para achar uma parametrização para o meu segmento 3, ou para o meu caminho 3. E essa parametrização também vai ser uma reta, onde eu vou ter um x de t, um y de t. Essa reta, ela passa pelo ponto 0, 0, e a gente pode perceber que ela tem a direção do vetor, desse vetor aqui, unitário, que é o vetor 1, 0. 1 para x, 0 para y. Então, o meu x de t vai ser
0 mais 1 vezes t, ou seja, t. E o meu y de t vai ser 0 mais 0t, ou seja, isso aqui vai ser igual a zero. E aí eu preciso determinar quais são os intervalos de variação do t, né? Ele começa no ponto 0, 0, então isso aqui precisa ser igual a 0, 0, e a gente consegue ver que o t ele vai ter que começar em 0, e depois ele termina no ponto 2, 0, né? Então, o t vai ter que ser igual a 2. E com isso, a gente tem as parametrizações para esses caminhos. Agora, a gente vai precisar calcular a integral de linha dessa função, x mais y² sobre cada um desses caminhos. E para eu calcular essa integral de linha geral, eu vou ter que somar todas essas integrais, todas essas três integrais. Então, essa integral onde o caminho ele é dividido em várias partes e esse caminho é um caminho fechado, como esse que a gente pode observar aqui, por vezes ela é indicada por esse símbolo que tá colocado aí no início dessa lousa aí. Então, a gente precisa calcular a integral de linha sobre o caminho 1, sobre o caminho 2 e sobre o caminho 3 dessa função. E para calcular tudo isso, eu fiz isso aqui em cores diferentes para ser sugestivo e para ser mais rápido e esse vídeo não ficar ainda mais longo. Então, sobre o caminho 1, a ideia é sempre a mesma. Eu tenho que pegar a função, calcular os valores dessa função na minha parametrização 1, que foi colocada aqui do lado, e depois multiplicar isso pelo módulo da derivada desse caminho. Então, vou explicar isso passo a passo e para os outros caminhos a gente vai passar mais rápido. O valor dessa função avaliado em r de t significa que onde na função eu tenho x, eu vou substituir por 2 cosseno, onde tenho y, vou substituir por 2 seno. Como a minha função ela é x mais y², então eu vou ficar com 2 cosseno mais 2 seno ao quadrado. Aqui dentro, na raiz quadrada, a gente tem que lembrar que o primeiro termo ele corresponde à derivada do x elevado ao quadrado. O segundo termo é a derivada do y elevado ao quadrado. E esses termos eles foram desenvolvidos. Para resolver essa integral aqui, eu utilizei essa identidade trigonométrica, que pode ser consultada em qualquer tabela trigonométrica aí. E aí, agora resolver uma integral simples e o valor dessa área vai dar 4 mais 2π. Exatamente a mesma coisa a gente precisa fazer sobre um segundo caminho que eu calculei de verde, né? Agora, esse segundo caminho é o meu primeiro segmento de reta, aquele que está na vertical. Essa daqui é a função que me dá aquele caminho. Então, se a minha função que eu tenho ela é a função x mais y², x vale 0, o y vale 2 menos t, nós vamos ter isso aqui, multiplicado pela raiz quadrada das derivadas com relação a t ao quadrado. A derivada de 0 é 0, a derivada de 2 menos t é menos 1. E aí isso aqui fica bem fácil de calcular e essa integral vai dar 8 terços. Com relação ao terceiro caminho, a mesma coisa, essa integral ficou bem menor ainda e nós obtivemos que aquela terceira parte do nosso caminho ele vai dar uma área de 2. E aí, com isso, então, a minha integral sobre todo esse caminho vai ser a soma de todos esses valores e aquela área que a gente calculou é essa área que está aí. Eu criei uma figura para representar essas partes e essa figura eu também coloquei ela com as cores que eu usei para resolver. Então, a primeira área que a gente calculou do primeiro caminho é essa área azul aqui. A segunda área é essa área que foi calculada aqui. E a terceira área é essa área que foi calculada aqui. Então, a soma de todas essas três áreas me dá a área total dessa função. Se vocês analisarem, uma curiosidade com relação a isso aqui é que essa área que está aqui, que está sobre o plano YZ, e essa área que está aqui, que ela está no plano XZ, são áreas que a gente poderia ter utilizado, que a gente poderia ter calculado utilizando uma integral simples, né? A gente não precisaria de uma integral de linha, porque a gente sabe que aqui
os meus valores de y vão ser, ou melhor, aqui os meus valores de x vão ser zero, e aqui eu sei que os meus valores de y vão ser sempre zero. Então, eu posso considerar isso naquela função e calcular essa integral de uma forma mais rápida sobre essas funções que estão aqui. Essa função é uma reta e essa função aqui é uma parábola. Pois, mais bem, aqui então uma representação dessa área que a gente está calculando. E aí, claro, a área azul a gente não conseguiria calcular por uma integral simples. E aí, com isso, vários exemplos estão feitos com relação a como calcular a integral de linha de um campo escalar e agora, quando os meus caminhos eles estão definidos ou eles estão divididos em várias partes. Continuando, esses caminhos que a gente viu nos exemplos até agora, eles eram todos caminhos que estavam sobre o plano XY, mas esse caminho ele não precisa necessariamente estar sobre o plano XY sempre. Então imagine que eu tenha aquela mesma função que eu tinha anteriormente, que é a função XY, e agora eu quero calcular a integral de linha dessa função, mas o caminho que eu vou seguir é a intersecção entre essas duas superfícies que estão aqui. Essa superfície que está aqui, se a gente pensasse que ela é uma superfície do R2, a gente teria uma circunferência de raio 2. Só que como a gente está trabalhando no R3 nesse caso, então isso aqui vai ser um cilindro de raio 2, infinito para cima e para baixo, né? Essa outra coisa que a gente tem aqui, essa outra forma, esse outro gráfico que a gente tem aqui, se a gente estivesse trabalhando em duas dimensões seria uma reta, mas nesse caso é um plano. Então é como se eu tivesse um cilindro e esse cilindro ele está sendo cortado por um plano e esse corte vai indicar para a gente exatamente qual é o meu caminho que eu devo seguir para calcular essa integral de linha. Então, a gente sabe que a primeira coisa que a gente precisa fazer para calcular essa integral de linha é encontrar uma parametrização para a intersecção entre essas duas superfícies. Essa superfície aqui, se eu projetar ela no eixo XY, ela é exatamente uma circunferência de raio 2. Então, eu posso encontrar uma parametrização para ela sendo essa daqui, né? 2 cosseno e 2 seno, com os valores de t indo de 0 até 2π. Aí, a outra superfície que eu tenho, agora sim me lembrei o nome, superfície. A outra superfície que eu tenho ela é y mais z igual a 8. Então, o meu valor do z eu posso escrever como sendo menos 8 menos y, e com isso, o meu z eu consigo determinar ele em função de t, 8 menos 2 seno de t. E com isso, está aqui no lado direito a minha parametrização dessa circunferência aí, vai ser uma circunferência que vai ser formada e vai ser uma circunferência que está deitadinha. A gente pode ver essa circunferência aqui no GeoGebra. Já mostro para vocês qual que é essa circunferência. Essa circunferência é exatamente essa coisinha aqui que está um pouquinho para cima no eixo y, então que representa o nosso caminho de integração. Tendo o nosso caminho de integração parametrizado, basta a gente aplicar aquela mesma definição da nossa integral de linha. Preciso integrar, para eu fazer essa integral, eu preciso fazer o valor da minha função avaliado no meu caminho r de t e multiplicar isso pelo módulo do r' de t. Como a minha função ela é x vezes y, então o x vale 2 cosseno, o y vale 2 seno, está aqui. E o módulo disso aqui, da derivada disso aqui, eu preciso derivar cada uma dessas coisas, elevar ao quadrado, somar todas elas e pôr na raiz. Então, essa integral ela foi desenvolvida aqui. Para resolver essa parte da integral, eu precisei utilizar a substituição e está sendo indicado nesse quadrinho. Resolvi, fiz mudança de variável e voltei para a variável original e encontrei que essa área deu uma área igual a zero. Então, isso significa que não tem área sendo formado com relação nessa integral de linha.
E essa é uma integral que a gente calculou, deu uma área zero, e se a gente analisar isso, se a gente fizer o gráfico da função xy, a gente vai ter esse gráfico aqui. E analisando esse gráfico, a gente consegue ver que a função xy em nenhum momento ela fica sobre esse caminho de integração que está aqui. Ou seja, sempre que eu calcular o valor da função nesses pontos que estão dados nesse caminho aqui, eu vou ter zero, né? Porque é como se eu não conseguisse. É como não, é exatamente isso. Eu não consigo calcular o valor da função nesses pontos aqui, ou o valor da função para esses pontos sempre vai dar zero. Por isso, essa integral de linha, ela vale zero. E aí, com isso, calculamos várias integrais de linhas e calculamos várias áreas. Então, percebam que a nossa gama o nosso poder de calcular áreas, ele aumentou muito a partir do momento que a gente tem as integrais de linha. Mas, além de calcular áreas, eu quero conversar com vocês, ou mostrar para vocês uma outra aplicação que a gente pode dar para as integrais de linha. Imaginem que eu tenha um fio e esse fio é um fio que eu posso representar ele como se fosse uma curva. É uma coisa fina, não é uma coisa muito grossa. Ele pode ter alguma espessura, mas não uma espessura muito grande. E vamos imaginar que esse fio ele tem uma densidade variável. O que que significa que ele tem? O que que é uma densidade variável? É como se em algumas partes desse fio eu tivesse um peso diferente. Imagina então que esse fio ele é mais pesado aqui nas extremidades e mais leve aqui no meio, ou do contrário, né? Poderia pensar que ele é mais leve nas beiradas e mais pesado no meio. E aí, a gente pode utilizar, se eu conheço, né, uma parametrização, ou eu conheço uma função que me dá o formato desse fio, e eu conheço a densidade desse fio, ou eu conheço uma função que me dá a densidade desse fio em cada um dos pontos dessa parametrização, eu posso calcular qual é a massa e qual é o centro de massa desse fio e por que que a gente consegue fazer isso. A ideia é exatamente a mesma que a gente calcula, que a gente desenvolveu para calcular uma integral de linha. Então, imaginem que esse fio, ele tem uma densidade que ela é diferente em todos os pontos dele. E uma ideia que a gente tem disso é essa ideia aí. Eu poderia pensar assim, vou fazer uma representação. Ele é bem denso aqui no meio, e à medida que eu vou indo mais para a beiradinha, ele vai ficando menos denso. E eu sei que densidade de alguma coisa é massa dividido por área, né? Isso que é densidade, devia ter falado antes disso, né? Se eu quero saber qual que é a massa de alguma coisa, então utilizando essa equação que nós temos aqui, a gente precisa fazer a densidade vezes a área. Então, vamos imaginar que eu sei uma função que está me dando a densidade desse fio, então eu vou pegar uma pequena área, é uma área que vai daqui até aqui. Eu calculo qual é a densidade do fio em um desses pontos, né? Eu calculo a densidade num ponto I e eu multiplico isso pelo tamanho dessa área que tem aqui, e o tamanho dessa área eu vou dizer que ela vale ds para combinar com o que a gente tem anteriormente. E aí, se eu fizer uma soma de todas essas densidades e multiplicar por todas essas áreas, eu vou conseguir encontrar qual que é a massa desse fio que ele pode ser repartido em vários intervalos pequenos. E aí, essa densidade num ponto, eu posso calcular ela sabendo também, é claro, que esse fio, o formato dele, ele é dado por uma função paramétrica. Então, nesse ponto que eu tenho aqui, eu tenho uma f de x t de i e y t de i, ou seja, eu tenho uma função, ou eu posso calcular essa função a partir da parametrização dessa curva aí. E aí, se a gente fizer uma analogia com o que a gente tem antes, a gente vai conseguir calcular
a massa desse fio, como falei para vocês, multiplicando todas essas densidades por todas essas áreas. E com isso, a gente determina que a massa vai ser exatamente a integral de linha sobre esse caminho que representa a forma do fio, vezes a minha função que representa a densidade, né? Isso tudo multiplicado por ds. Percebam que agora essa densidade que eu tenho aqui, ela poderia ser representada como uma superfície, né? E uma superfície onde nessa parte aqui eu tenho uma densidade menor, né? Se a gente fosse colocar um gráfico para isso aqui no R3, é claro que não faz muito sentido eu colocar esse gráfico, mas eu poderia colocar. Tenho aqui o plano XY, onde eu tenho esse fio, e aqui em cima eu tenho uma densidade. Essa densidade é menor aqui nessa área do fio, depois ela fica maior e depois ela fica menor. Então eu também poderia ter uma superfície que representa essa densidade, né? À medida que ela aumenta e diminui, embora o meu desenho tenha ficado bem ridículo. Mas, bem, então, sabendo disso, podemos calcular a massa de um fio se nós conhecermos a densidade e o formato desse fio, calculando essa integral de linha. E além disso, a gente pode calcular também o centro de massa desse fio, ou de um fio delgado qualquer, delgado, um fio fino aí, utilizando essas relações que estão escritas de acordo com integrais de linha também. Então, o centro de massa sempre vai ser um ponto no plano cartesiano, que ele indica, é como se ele fosse o ponto médio da função, né? Por isso que ele está sendo indicado por x, y e z barra. E para eu calcular o x barra, eu tenho que calcular 1 sobre a massa, que multiplica x vezes a densidade integrado vezes ds, que é exatamente esse elemento do arco, né? Esse elemento que me dá o comprimento desse arco que nós temos. Então, para a gente fazer um exemplo disso aí, calcular uma massa a partir de uma densidade, vamos imaginar este problema que aqui está. Imagine que eu tenho um fio delgado e esse fio ele tem a forma de um semicírculo de raio A. Semi representa metade, né? Então, esse semicírculo eu já representei ele aqui, ele tem raio A. Então, uma das parametrizações para isso aqui, né, já que a gente precisa da forma paramétrica desse fio, é essa forma que está aqui, né? O raio vezes cosseno, raio vezes seno, e como eu tenho só meio círculo, esses valores de t, eles vão de 0 até π. E aí, ele está me dizendo que a densidade em cada ponto P desse fio, ela é proporcional à distância à reta que passa pelos pontos extremos. Essa reta que passa pelos pontos extremos é exatamente o meu eixo x, né? Se eu tenho um ponto P que está aqui, ele está me dizendo que a densidade nesse ponto P, ou o meu ρ de xy, esse ponto P, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Isso aqui é proporcional à distância desse ponto até essa reta. A distância desse ponto até essa reta é exatamente essa distância que nós temos aqui. E essa distância que nós temos até aqui, isso que eu estou marcando em azul mais forte, é exatamente a coordenada ou exatamente a componente y desse ponto que nós temos, né? Então, se a densidade é proporcional à distância e essa distância ela é dada por y, então a minha densidade ela vai ser um valor k vezes o y. E aí, se é um valor k vezes y, pode ser qualquer número vezes y, eu acho que esse k precisa ser um número positivo para fazer sentido. O que que isso está dizendo? Que quanto mais próximo eu tiver aqui do meu eixo x, menor vai ser a densidade, e à medida que eu vou chegando mais próximo aqui da parte mais alta, minha densidade vai ficando maior. Então a gente teria alguma coisa assim: a densidade começa pequena, depois essa densidade vai aumentando, aumentando. Aqui o fio ele é bem denso, aqui na parte de cima é onde ele é mais denso, e nessa parte aqui ele vai ser proporcional ao que nós tínhamos lá do outro lado, e ele vai ficando
menos denso. É como se eu tivesse mais peso na parte de cima e menos peso nas extremidades, né? Essa densidade aí. E aí, bem, para calcular essa massa, nós precisamos calcular essa integral de linha aqui. Para esse ds que nós estamos preocupados, nós já temos essa parametrização. A minha função é k vezes y, ky. Então, para eu calcular essa massa, eu preciso fazer ky ds, ou seja, esse y que eu tenho aqui, ele vai ser substituído pelo meu y de t, que é a seno de t, e o meu ds pelo r', módulo de r' de t dt. Fazendo essas substituições aqui, essa integral foi sendo desenvolvida de uma forma bem simples e encontrei que essa massa é 2 vezes o valor do k vezes a ao quadrado, onde esse k é a constante de proporcionalidade e o a é o raio da circunferência. Além disso, eu calculei também qual é o centro de massa dessa circunferência. Primeiro eu calculei qual é a coordenada y do centro de massa. Para isso eu preciso fazer y vezes a função ds sobre o mesmo caminho. Então, a minha função ela é k vezes y, então eu vou ter y vezes k vezes y, substituo esse y pelo y da minha parametrização, que é a seno t. O R' de t que eu tenho é exatamente o mesmo R' que eu tenho antes, desenvolvo essas e simplifico essa expressão que tenho aí e encontro que o meu y médio ele vai estar nessa posição, 1/4 vezes o raio vezes π. Então, essa daí é a posição onde vai estar o meu centro de massa. Se esse raio ele fosse igual a 1, por exemplo, o meu y médio ele estaria exatamente em 3,14 dividido por 4, né? 3,14 por 4, isso vai dar 0,8, 0, alguma coisa. Então, o meu centro de massa ele estaria no eixo y mais ou menos aqui. E aí eu já vou aproveitar para dizer que a coordenada x do meu centro de massa vai estar exatamente no zero, porque ele vai estar, o x do centro de massa vai ser exatamente zero, porque essa figura é uma figura que é simétrica, né? Então eu posso determinar o centro de massa por simetria. Ela é simétrica com relação ao eixo y, né? Então ela vai estar exatamente a parte a coordenada x, o centro de massa, vai estar exatamente no meio. Então, mais ou menos aqui vai ser o centro de massa desse amiguinho aí, desse fio que está aí. E esse centro de massa e essa massa, eles foram calculados também utilizando essa integral de linha. E é claro que esse x barra igual a zero, eu poderia fazer esse cálculo aí, né? Para eu calcular esse x barra, eu poderia fazer a integral de x vezes o meu f de xy vezes ds, mas no final a gente ia chegar exatamente em zero. E com isso, gente, entrego a vocês vários exemplos de como calcular integrais de linha sobre um campo escalar e também uma aplicação disso aí além da área, que é essa ideia de calcular a densidade. Isso aqui também pode ser utilizado para calcular momento, momentos de uma força e outras aplicações que provavelmente vocês vão ver aí na engenharia, mas esse vídeo já está bastante longo. Então, na próxima parte a gente vai falar sobre integrais de linha sobre um campo vetorial, mas eu deixo isso para o próximo vídeo. Vejam as instruções e as atividades sobre essa aula no Moodle e em seguida assistam o próximo vídeo. Obrigado pela atenção. Lembrem-se que qualquer dúvida vocês podem entrar comigo pelos nossos canais tradicionais de comunicação. Tchau, tchau.